E essa parte de desdobrar a meta, né, de fragmentar ela em pequenos pontos, né, checkpoints a serem alcançados, isso facilita muito o trabalho de todo mundo. E outra coisa, facilita também quando você precisa mudar a direção, quando você precisa parar e ver, pera um pouquinho, a gente está fazendo alguma coisa errada. Porque se eu coloco só uma meta lá para o final do semestre, do trimestre, para o final do mês, e só vou voltar a olhar para ela quando estiver lá no final, pode ser que eu perdi, né, o fio da meada lá no início e não vi. Então, tem que segmentar, faça a meta semanal, se for possível diária, ou o menor tamanho possível, para que você possa parar e analisar, olha, a gente está alcançando. Isso serve para duas coisas, para você retomar caso esteja perdido, indo para o lado errado, ou para que você possa também ver que está muito frouxa, né? Nossa, a gente pode fazer muito mais, o pessoal está relaxando porque a meta está baixa demais. Eu posso subir um pouco, desafiar eles, quem sabe colocar até mesmo algum gatilho, alguma coisa que faça com que eles ganhem mais, caso eles passem de nível, mas no meio do caminho é a hora de ver para que você possa tomar a decisão o quanto antes. E isso acontece, hein, Ricardo? Uma coisa que acontece aqui na empresa, que a gente notou e era um motivo de conversa entre nós, né, para saber o que fazer. Os vendedores conseguiam chegar na meta, mas na primeira semana do mês nunca era boa. Mas a última semana do mês era excelente. E o que eu pensava sobre isso? Se eles estão conseguindo fazer esse nível de vendas na última semana do mês, e eles conseguissem fazer isso toda semana, de repente eles conseguiriam multiplicar essas vendas muito mais, se eles mantessem, né? Acontece esse vai e vem, não acontece? Isso, eu acho que tu tem empresa, me fala um pouco disso, que tu já viu também que tem poréns em tentar forçar a venda no início. Me fala um pouco sobre isso, que eu sei que tu sabe bastante sobre esse assunto. Isso. O vendedor, quando a gente fala em vendas, né, meta de vendedor, o vendedor, primeiramente, tu tem que entender que se tu colocou um objetivo para ele de vendas, tu cobra ele por vendas, tu comissiona ele por venda, tu tem que deixar o cara vender. Ele não pode ficar fazendo o trabalho do marketing, ele tem que atender cliente, ele tem que gerar negócio. Ele não tem que ficar... Claro, se está sobrando tempo e aí existe alguma outra função que ele possa fazer, beleza. Mas isso nunca pode atrapalhar o processo do vendedor. Nós passamos pelo problema onde o nosso vendedor ele acabava tendo que, digamos que, puxar o cliente lá da porta para trazer para dentro da empresa. E aí esse tempo que ele perdia trazendo lá da porta, gerando negócio, começando a criar relacionamento com o cliente, ele comia 75% do mês do vendedor. E aí ele sobrava apenas 25% do mês de tempo onde ele parava de gerar novos negócios só para tratar aqueles negócios em aberto, aquelas vendas que estavam rodando ali. Com isso, o que acontecia? Ele ficava as 3 primeiras semanas do mês só gerando negócio e o funil de vendas vazio, ou seja, muito poucas vendas. E na última semana ele ia lá e fechava a grande parte daqueles clientes. Porém, muitos daqueles clientes já tinham comprado de concorrente, já tinham esfriado, já não tinham mais interesse, estavam olhando para outro ponto e aí não gerava negócio. E com isso nós identificamos que, espera um pouquinho, eu preciso fazer com que o meu vendedor ele fique focado em vender. Vou colocar pessoas para auxiliar ele aqui no back-office do trabalho dele, tá? Então, tudo que tiver que fazer de parte processual ou de alguma burocracia interna, uma outra equipe vai fazer e ele vai ficar gerando vendas. A gente dividiu, né, em pré-vendedor e vendedor a empresa. Isso, e claro que não é todo mundo que vai ter um pré-vendedor, que tem esse formato que a gente tem. Mas, por exemplo, se você tem uma loja de venda de produto e o teu vendedor ele tem que parar de vender para ir lá procurar produto no estoque, montar o kit que vai ser entregue para o teu cliente e encaminhar para ser entregue, poxa, esse tempo que ele está perdendo aqui fazendo outra função, ele tinha que estar lá na frente atendendo o cliente. Ele tinha que estar gerando negócio. E aí você acaba ocupando grande parte da força comercial com um serviço que qualquer outra pessoa poderia fazer. Provavelmente é um serviço fácil de replicar. E aí tu pega aquele teu vendedor que ele é muito forte, que ele é aquele cara sanguinário que busca a meta, e ele tá lá fazendo um serviço que até um estagiário iniciante ali, né, que não é alguém sênior, um cara júnior, poderia estar fazendo. Aqui no e-gestor tem isso, né? O vendedor mesmo, ele tem conhecimento mais profundo do nosso produto. O pré-vendedor, que faz o primeiro contato com o cliente, não tem esse conhecimento profundo. Ele sabe, a gente dá um treinamento, mas ele não teve tempo ainda para, de repente, ter esse conhecimento profundo do sistema. Então é mais fácil de treinar essa pessoa, é mais rápido treinar essa pessoa, e ela já começa a trabalhar e fazer um serviço muito importante
e desafoga o vendedor. E o vendedor pode fazer o que ele é melhor, que é vender. Né? A gente estruturou assim. E com isso você consegue ter um ciclo de vendas muito mais organizado. Você não joga os negócios somente para o final do mês, né, ou para o final do teu ciclo de venda. Você consegue manter o teu vendedor sempre vendendo, sempre no funil dele, cheio de negócios ou cheio de oportunidades, atendendo o cliente, ao invés de estar fazendo outros trabalhos. Claro que se você apertar muito essa estratégia também e começar a antecipar demais as vendas, onde o cliente, agora o vendedor, tanto tempo sobra, que agora ele vai começar a bater e empurrar demais venda no cliente, pode ser que a partir daí você comece a pressionar tanto, ele comece a pressionar tanto o teu cliente, que ele vai começar a perder vendas. Então é um momento em que você corrigir um problema, mas tem que tomar cuidado para que o teu vendedor não acelere muito e acabe pulando alguma etapa do processo de vendas. Porque às vezes o teu cliente tem que testar o produto, ele precisa conversar com alguém, precisa fazer alguma pesquisa de mercado, ele precisa entender um pouco mais se o teu serviço realmente vai atender ele, e o teu vendedor está preocupado somente em vender, somente em bater a meta dele. Então essa é a hora em que você tem que nivelar e botar as coisas, né, no papel, sentar com o teu vendedor e conversar com ele, dar o feed, né? Sim. Ainda num setor de vendas, assim, é mais comum isso, né, que o Ricardo falou, dos últimos dias do mês, o vendedor dá uma pegada, porque agora vou ter que fazer isso acontecer. Eu mesmo já fui numa loja para comprar uma televisão, e daí eu tava naquele processo ainda pensando, e a loja quase fechando, era o último dia do mês, e o vendedor olhou para mim com uma cara de desesperado e falou, cara, é isso daqui que eu preciso para bater minha comissão. E eu achei tão engraçado, assim, sabe, que no final das contas eu levei. É claro que era um produto que eu já estava bem interessado, né, mas fiquei com a televisão depois dele me falar uma coisa dessas. Agora, em outros setores... comprou por pena. Um pouco, poxa. Mas, não é isso, você não vai escalar a pena, né? Não dá pra escalar a pena na empresa. Então, se o teu vendedor depende disso para bater a meta, poxa. Exatamente. Mas em alguns outros setores, o resultado do trabalho não vem no dia que ele está fazendo o esforço, né? Isso para um setor de marketing acho que faz muito sentido, até para um setor financeiro, para um setor de suporte, independente do setor que tu tiver na tua empresa, que não está relacionado direto ao contato com o cliente, isso pode ser um pouco mais difícil e isso tem que ser muito dividido entre os dias úteis do mês. Então, hoje, para controlar as metas do marketing, né, porque chegava, sei lá, é dia 13, tá, do mês, a gente olhava, via o número do mês de pessoas testando o sistema, que era a nossa meta, e a gente não fazia a menor ideia de se estava bom ou se estava ruim. Então, separar por dias algo que realmente a gente vai fazer um esforço, mas é um esforço que ele vem do mês passado, de 2 meses atrás, e que não impacta diretamente no meu esforço que eu estou fazendo hoje, de me esforçar para trazer mais pessoas para testar o sistema, isso faz muito sentido, até porque é algo um pouco mais regular também. É praticamente impossível, assim, a gente querer fazer um pico e sabe, ser capaz de, hoje eu preciso trazer 200 pessoas, e daí a gente realmente conseguir. Isso não funciona bem assim em muitos setores, né? Por mais que no setor comercial ainda esteja mais alinhado para isso.